Deus abençoe, pastor Osmar, Deus abençoe Marcélia. Enfim, todos são bem-vindos nessa noite no nome de Jesus, né? Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. E eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração aqui nessa noite. Você crê, irmão? Você crê? Amém? Deus abençoe. Pastor Osmar, é com o senhor. Vamos postar de pé? Vamos de pé. Com muita alegria que eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. Amém, meus irmãos? Diz assim a bendita palavra do Senhor: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse o quê? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O que ele respondeu? Eu vou, Senhor, e não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Deus abençoe. Vamos aproveitar enquanto estamos em pé, vamos fazer uma oração, movimentando o corpo um pouco, né? Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha ajudar, que venha nos fortalecer, que tenhamos aqui uma palavra dele, liberdade no nosso meio. Viemos aqui para alegrar juntamente com os irmãos, viemos aqui para poder aprender junto com os irmãos, fazer uma reflexão que Deus quer, é o melhor para a nossa vida. Os irmãos acreditam? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença. Queremos Te adorar, glorificar, exaltar o Teu nome. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. O Senhor não reúne o Teu povo em vão. O Senhor sempre tem algo novo, algo para edificar, para levantar, para reanimar. E eu estou convicto de que nesta noite o Teu Espírito tem liberdade. Espírito de Deus, Tu tem primazia aqui neste ambiente. Tu tens, ó Pai, liberdade para levar esta palavra até o interior, o íntimo da alma. Senhor, tenha compaixão das nossas vidas, ó Pai. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pode sentar, irmãos. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela nossa vinda aqui. Eu estou muito à vontade, estou satisfeito, completamente feliz de poder estar aqui juntamente com os irmãos, aqui na nossa igreja mãe. Por que estou tranquilo? Que estou na casa do Pai e estou na minha igreja mãe. E o pastor Odilon, ele ligou hoje mais cedo, ele perguntou assim: você está onde? Eu falei: eu estou no colégio. E à noite? Eu falei: à noite eu vou estar no trabalho do discipulado, lá na nossa igreja. Ele falou: fala para o pastor Vigílio colocar outro aí no lugar, vem para cá hoje. Eu falei: pastor, nós vamos. E
falei um sim não por falar, falei um sim prazerosamente, porque eu sinto bem aqui, sinto muito feliz aqui na nossa igreja sede, e até aproveito a nossa vinda aqui, irmãos, eu e minha esposa, e não é bem um convite, porque a festa da Guaraíta é quadrimestral de obreiros, no domingo, e geralmente, pastor Jessoel, o quadrimestral é nós que acompanhamos vocês, ela cabe à sede, mas no sábado, irmãos, nós temos ali à noite uma grande festa também, vai ser a inauguração do anexo da nossa igreja, o nosso refeitório, e a igreja de Guaraíta está muito empolgada, porque dia 4 de abril agora fez 3 anos, que foi feita uma oração, exatamente no terreno, e começou já naquele dia 4 de abril, 3 anos agora que se completou, e para a glória de Deus vai ser a inauguração agora dia 3 de maio, uma festa abençoada, com certeza, os irmãos estarão conosco ali, o pastor Eduardo Sampaio estará pregando naquela cruzada, o pastor Vigílio já determinou, o pastor Jessoel estará dirigindo aquela cruzada, Joel e Abigail estará adorando a Deus, e muitos outros cantores, e vai ser uma bênção, irmão. Nós vamos fazer a festa no pátio, exatamente aonde vai ser inaugurado, e eu quero acreditar que os irmãos vão nos dar a honra de estar conosco ali, e no domingo a festa continua, a quadrimestral de obreiros, e com certeza será uma grande festa. Nós tiramos a oferta, nas últimas 2 Santas Ceias, a primeira ceia foi feito o levantamento da oferta do gado, e foi bom, foi um trabalho muito bom. Essa Santa Ceia que aconteceu agora, tiramos a outra parte, e graças a Deus, eu perguntei para o pastor Vigílio, o senhor está preparando para quantas pessoas? Eu estou esperando que vai dar muita gente nessa festa, é muito perto de Itapuranga, é asfalto, não é tempo de chuva, e foi enumerando um tanto de facilidade, irmãos, e eu fiquei pensando que vai dar muita gente mesmo, com certeza vai dar muita gente, e o que alegra nós, a presença de Deus em primeiro lugar, e a presença dos irmãos ali juntamente conosco, né? Creio que vai ser muito bom a nossa festa. Deus abençoe a cada um daqueles que já estão projetando de estar conosco nos dias 3 e 4 do mês de maio, que será estaremos hospedando essa grande festa. Meus queridos, a palavra que Deus concede a nós aqui, Deus colocou em nosso coração, a gente dá uma olhadinha nessa parábola, chamada parábola dos 2 filhos. Hoje é uma terça-feira, né? Os irmãos já vêm sabendo que é uma palavra assim, mais voltada para crente, uma palavra mais doutrinária, uma palavra que venha nos orientar melhor quanto ao nosso caminhar. A Bíblia diz que a nossa vida, a vida do crente é como a luz da aurora, é como a vereda justa, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E nós aceitamos Jesus como Salvador, uns aceitaram há muitos anos atrás, outros aceitaram agora mais recente, mas a verdade é que nós colocamos no nosso coração de hoje eu ser melhor do que ontem, amanhã eu ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. A vida do crente é um processo, o perdão ele é instantâneo, mas a santificação ela é progressiva. No momento que nós aceitamos Jesus, declaramos, professamos com a nossa boca a fé de aceitar Jesus como Salvador, os pecados são perdoados, não temos dúvida nenhuma disso. Aí que prova o grande sacrifício de Jesus. Mas o processo da santificação, do preparo, da melhoria, ele pode ser progressivo, cada dia melhor do que o outro dia. E quanto mais, meus irmãos, a cada dia que termina,
a cada dia que finda, mais perto nós estamos da volta de Jesus. E por ser essa mais perto da volta de Jesus, é que nós ficamos muito atentos. O próprio Jesus falou assim: acautelai-vos. Acautelai-vos é ter cautela, é ficar com sentinela, ficar de olhos abertos, antena ligada, como diz, porque Jesus poderá voltar a hora que nós não estamos pensando. Digamos que eu pense que é, e pode não ser, e essa surpresa não pode me pegar despreparado. Outra coisa também, se Jesus não vier para mim coletivamente, Ele vem para mim individualmente, uma chamada individual. E essa chamada individual precisa que me pegue preparado, precisa que me pegue pronto, porque senão é triste demais. E essa palavra que Deus nos coloca no nosso coração aqui nessa noite, para essa noite, eu creio que é uma palavra para nos ajudar, para nos levantar, para nos fortalecer, para poder abrir mais os nossos olhos, a nossa mente, e fazer-nos ficar mais cautelosos quanto à volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Eu quero intitular essa passagem aqui. Nós lemos, os irmãos nos ajudaram, os irmãos devem ter percebido que aonde nós lemos, teve um sim e um não. E eu quero que os irmãos me ajudem a acompanhar o raciocínio sobre a importância de um sim e o peso que tem de um não. O sim, ele é muito importante, e o não, ele pesa muito na nossa mente. Ele nos deixa assim, um pouco insossegado. Mas ainda bem, meus queridos, que o não, dependendo da minha atitude, depois que eu falo não, ainda tem uma saída, ainda tem uma volta atrás, ainda tem como eu aproveitar. Se eu disser um não, e depois do não, ainda tem uma saída para mim. Meus amados, aqui nesta passagem, nós podemos ver que esse sim, que um filho disse, e esse não, que um filho disse, cabe a nós fazer uma reflexão. Tanto sim como não são advérbios. Na língua portuguesa, o sim e o não são advérbios, porém com características diferentes. O sim, ele é um advérbio de afirmação. Quando eu concordo, quando eu falo, ok. Agora o não também é um advérbio, só porque ele é um advérbio de negação. Quando eu pronuncio não, eu estou negando algo, e esse algo que eu estou negando, às vezes eu não poderia negar, mas tem uma saída para quando a gente nega. Jesus, meus queridos, ele muito usou parábola para ensinar as pessoas. Jesus, ele sempre usou parábola para ensinar crentes, para ensinar a igreja. Se for para nós contar quantas parábolas Jesus proferiu, não dá somente uma meia dúzia de parábolas, não dá somente uma dezena de parábolas, são muitas, são inúmeras. E por que Jesus usou parábola? Porque Jesus sempre usou o método mais fácil, para poder colocar o ensinamento na cabeça de quem estava ouvindo. Jesus sempre usou a metodologia didática, o meio mais simples que ele pudesse usar, para que as pessoas entendessem realmente o que ele queria passar. A parábola é eu sair de algo que eu conheço, para chegar em algo que eu ainda não conheço. A parábola é eu sair de algo bem abstrato, para chegar em algo bem real. A parábola é eu sair de algo palpável, para mim chegar em algo inimaginável. Foi assim que Jesus fez, foi assim que ele cumpriu o seu ministério, para facilitar para as pessoas entender o que ele queria dizer. Ele sempre pegava algo conhecido para chegar em algo desconhecido. E ele foi muito feliz nessas parábolas. E aqui nessa passagem que nós lemos aqui, a parábola dos dois filhos,
que 2? Por que não poderia ser 3, 4, 5 ou 6? É porque esse 2 aqui é exatamente para poder perceber aqui um parecer. Os irmãos podem ver que Jesus começou a parábola assim: o que vos parece? Mas os discípulos possivelmente ficaram de boca aberta: mas parece o que, Jesus? O senhor não falou nada? Ele falou assim: eu vou contar uma parábola de 2 filhos, e depois eu quero que vocês dão um parecer, vocês tiram uma conclusão, e aí eu quero uma resposta. E aí, meus irmãos, aqui, esse 2 é exatamente, poderia ser assim, a parábola dos 2 pensamentos, a parábola das 2 atitudes, a parábola das 2 reações, a parábola das 2 intenções, ou a parábola das 2 conclusões. É o mesmo que ele fala assim: meio à instituição, meio a um grupamento de pessoas, sempre tem um pensamento e outro pensamento, tem uma ideia e tem outra ideia, tem uma atitude e tem uma outra atitude, tem uma conclusão e tem uma outra conclusão. O pastor Pedro sempre falava assim: quando está no meio de decisões, costuma ter 3 decisões, tem a minha, tem a sua e tem a certa. Mas dentro da Bíblia aqui nós vamos descobrir 2 pareceres, porque com certeza tem essa, entre as 2 tem uma que é certa. Então essa expressão 2 é 2 parecer, 2 atitudes, 2 ações, ou 2 conclusões, ou 2 reações. E por que filho? Exatamente porque Jesus, ele queria passar algo vivenciado pelos discípulos. Os irmãos sabem que se for para mim fazer qualquer comparação aqui voltada para a família, até as crianças sabem, porque elas estão vivendo em família. Se for para fazer aqui alguma comparação baseada na família, todo mundo tem facilidade de entender. Aí Jesus pegou exatamente a parábola das 2 atitudes, ou dos 2 filhos, para facilitar, e para no final a gente dar o parecer da gente, a conclusão que nós chegamos. E sempre quando fala em filho, fala em pai. Não tem como falar em filho, não tem como ter filho sem ter pai. É a mesma coisa, não tem como ter aluno, ter professor se não tem aluno. Então não tem como a gente falar em filho sem lembrar dos pais. E Jesus usou isso aqui exatamente para nós entender melhor. E aqui, meus queridos irmãos, quando Jesus falou sobre a parábola dos 2 filhos, ele queria exatamente mostrar para nós que se tem filho, tem pai. E isso aqui ele quer mostrar, esse relacionamento de pai com filho, o mesmo relacionamento que há entre um senhor e um servo. Ele quis também mostrar que o relacionamento que tem entre pai e filho é o mesmo relacionamento que tem entre um superior e um subordinado. O mesmo relacionamento que tem entre um pai e um filho é o mesmo relacionamento que tem entre um pastor e uma ovelha. O mesmo relacionamento que tem entre o pai e o filho é o relacionamento entre Deus e a igreja. Parece que eu já estou começando a entender aonde vai chegar, pois graças a Deus que você está entendendo mesmo. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, os irmãos vão entender aqui, o versículo de número 1 fala assim, 28, o primeiro que nós lemos: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigiu-se ao primeiro e disse, aí ele já começa a passar o que ele queria, ele falou assim: filho, que mais? Vai trabalhar hoje na minha.
vinha. Irmãos, você percebeu aqui o grau de confiança que esse pai teve no filho? Você percebeu aqui o grau de confiabilidade que o pai teve no filho? Ele chegou no filho e falou assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Isso aqui, irmãos, não é nada de autoritarismo, isso aqui não é nada de imposição, isso aqui não é nada de forçar a barra, isso aqui não é nada de querer que a coisa aconteça a qualquer custo. Isso aqui é confiabilidade. Isso aqui é confiança. O pai chegou no filho e disse: filho, vírgula, vai hoje trabalhar na minha vinha. Para provar que tinha tanta confiança que ele não chamou por nome, Maria, José, Joaquim, Antônio, o nome dos filhos da gente. Ele falou: filho, um gesto de carinho, um gesto de afinidade, um gesto de amor, de harmonia. Só porque quando ele começa a determinar, ele falou assim: vai trabalhar hoje na minha vinha. O pai tinha tanta certeza que o filho ia fazer, que ele não perguntou: olha, você está bem hoje? Filho, você dormiu bem hoje? Filho, você emocionalmente você está bem? Não tem nada que te atrapalha? Ele não entrou assim. Ele já foi direto ao assunto, porque ele tinha confiança que o filho ia fazer. Meus amados irmãos, essa colocação vai, é um imperativo, é uma ordem, é uma determinação. E o pai também não falou assim: você prepara, porque semana que vem você vai trabalhar. Não, hoje. E outra coisa que eu achei aqui com muito detalhe, a confiança que o pai tinha no filho, que ele falou assim: você vai trabalhar hoje na minha. Por que o pai falou assim: filho, se você achar por bem, vai trabalhar hoje na nossa fazenda, vai trabalhar hoje na nossa empresa, vai trabalhar hoje na nossa... Ele não, falou: é na minha. Significa dizer aqui, meus queridos irmãos, que Deus é o dono desta obra. Esta obra tem um dono, essa vinha tem um dono, essa seara tem um dono, e ainda bem que tem, e isso nunca vai acabar. E aqui exatamente, meus queridos, o pai teve confiança, determinou o filho que fosse trabalhar na sua vinha. E nós podemos notar aqui, meus queridos, que a colocação do filho foi inesperada. Não queria dizer que Jesus não seja onisciente para saber de tudo, mas não é nada que um pai gostaria de ouvir de um filho. Não é isso que um pai esperava de ouvir de um filho. Aí o filho respondeu o quê? Não quero. Simplesmente eu não quero. Irmãos, atente para uma coisa que eu quero destacar aqui. Às vezes nós colocamos esse filho aqui, num estado tão indigno. Às vezes nós colocamos esse filho aqui num lugar tão desrespeitoso. Às vezes nós colocamos esse filho aqui num lugar tão impróprio, porque ele falou não para o pai. Mas eu quero que os irmãos entendam. Se o filho tivesse falado assim: pai, eu não vou, aí sim. Aí nós poderíamos dar uma nota mínima para o filho. Aí poderia colocar uma nota bem baixinha para o filho, porque ele desrespeitou, ele falou não vou. Bateu o pé no toco, como diz, e não mudou de atitude. Mas a colocação aqui do filho foi pai. Ele não falou o pai, mas dá para entender. Eu não quero. Eu não quero. Irmãos, se o pastor Odilon tivesse ligado assim: Osmar, você quer dar um estudo bíblico na sede hoje? Eu ia falar o quê? Não.
Simplesmente não. Se ele pergunta, você quer? Eu falo, não. E se ele falar assim, você quer vir cá ouvir alguém dar o estudo? Eu quero. Na hora, sem pensar duas vezes. Irmãos, a colocação do filho aqui, não quero, não foi tão das piores. Não foi a última que o pai poderia ouvir. E eu quero dar uma paradinha com os irmãos aqui, exatamente nesse não quero. O filho não diz não vou, ele disse eu não quero. Sabe o que pode levar um filho a dizer o não quero para um pai? Sabe o que pode levar um crente dizer a um não quero tal coisa na igreja? Sabe o que pode levar um crente a dizer agora não, Deus, deixa para depois? Primeira coisa que eu quero que os irmãos observem, pode ser uma atitude de desapontamento. Esse não quer, irmãos, ele pode hoje eu não querer, mas amanhã eu posso querer. Um desapontamento pode ser um empecilho, um desapontamento pode ser um item, o desapontamento pode ser um motivo, para eu falar assim, hoje eu não quero. Segundo motivo, que pode fazer uma pessoa falar assim, eu não quero, pode ser a atitude do mal-estar. Um mal-estar, ele provoca uma reação tão negativa na pessoa, que ele pode dizer a momento assim, não, eu não queria fazer isso hoje. Se coubesse a mim decidir, eu queria ficar tranquilo, sentadinho, deitado no meu sofá, na minha casa, com as pernas assim, descansando os pés, porque hoje eu estou num mal-estar, eu não estou bem. Outra coisa que leva alguém a dizer, hoje eu não quero fazer algo, pode ser uma atitude da autoestima estar em baixa. Isso, irmão, nós estamos aprendendo agora, pastor Valdeci, e eu até vim aqui domingo, cheguei, já tinha começado o ensino, fui até o fim, eu não esperei o almoço, porque a minha netinha também estava aniversariando aquele dia. Eu falei, entre os dois, eu tenho que optar pelos dois, né? Eu fico um pouco num e fico um pouco no outro. Aí eu fiquei até um pouco e fui. Mas eu estou louvando a Deus, irmãos, pelas lições que nós começamos domingo, é porque ela vai nos ajudar e muito, ela vai ajudar e muito a nós superarmos essas coisas que leva eu a falar, hoje eu não quero. Então, a minha autoestima está em baixa também é um motivo. Outro motivo que leva alguém a dizer assim, hoje eu não quero fazer algo, pode ser também o complexo de inferioridade. Se eu fosse na minha cabeça, se eu colocasse na minha cabeça quem estaria me ouvindo aqui hoje, eu não tinha vindo. E eu ia enumerar tantos motivos para me desculpar, não vou não. Quem vai me ouvir, quem vai me ouvir, quem vai me ouvir. Irmãos, isso aí é um mal que impede muita gente de falar assim, hoje eu não quero. Complexo de inferioridade. É a gente considerar incapaz demais para fazer as coisas. É a gente considerar indigno demais para fazer as coisas. Até que somos indignos mesmo, somos incapazes mesmo. Mas acima de nós tem um Deus que nos abençoa. Um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que conhece as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Quando eu bati o joelho aqui, pastor Gessoel, para orar aqui no começo, sabe de que eu lembrei? Há mais ou menos deixa eu ver se eu tento pelo menos acertar, mais ou menos 20 anos atrás, a nossa trimestral de obreiro era 2 dias, era sábado e domingo, e era o dia inteiro, e o pastor Justo de Melo sempre fazia assim, domingo na parte da manhã ensinava a escola dominical.
E de vez em quando ele pegava a gente. Vamos ouvir o lá da Guaraíta. Outro dia, vamos ouvir o... Aí um dia eu saí de casa para vir para a trimestral. Eu falei, eu não vou levar minha revista, porque se o pastor falar o Osmar da Guaraíta, eu conto para ele que eu não tenho revista. E aí eu sentei mais atrás, e aí cantou os hinos, teve o devocional, e falou assim, agora nós vamos lá fora tomar uma água, e a hora que nós voltar, o Osmar lá da Guaraíta vai ensinar a lição. E a hora que os irmãos ficou de pé para orar, para agradecer a Deus para ir lá fora e voltar, eu saí rápido e vim aqui e falei, pastor Justo, e eu esqueci minha revista. Irmão, sabe o que ele fez? Falou nada. E eu falei, ele concordou, porque ele disse que quem cala consente. E eu fui lá fora, tomei a água, mas o coraçãozinho batia forte. E aí eu vim desconfiado para dentro, falei, eu não posso ficar de fora, porque senão ele vai pensar que eu inventei, eu vou assumir a minha desculpa. Vim para dentro, ele cantou mais um hino, falou assim, agora vamos ouvir o Osmar ensinar a revista. Aí eu falei, mas ensina como? Aí ele falou assim, vem cá, irmão, vamos orar para Deus te abençoar. E aí eu cheguei aqui, ele falou assim, aqui está a minha revista, mas não some ela igual você sumiu a sua não, viu? E eu fiquei assim, por que eu fui arrumar uma desculpa esfarrapada dessa? Poderia muito bem ter trago a revista ou não inventar moda. Irmãos, e tive que ensinar a revista. E os irmãos sabem que pregar na Bíblia dos outros? Você sabe disso. Não é igual. Não é igual. E eu peguei a revista dele, ainda bem que ela tinha umas marcas, acho que ele estudou durante a semana, e fez umas marcas, eu falei, é aqui que é o forte que ele quer que fala, e aproveitei. Meus queridos irmãos, então, essa questão de complexo de inferioridade, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não faço, isso é prejuízo para a nossa vida espiritual, e muito mais ministerial, sabe por quê? É melhor a gente colocar o pescoço debaixo da canga, como fala, porque se eu fugir, uma hora me pega de surpresa e é muito pior, muito pior. As coisas, meus queridos irmãos, o espírito de inferioridade só leva ao fracasso. Então, pode ser que alguém fala que não quer, mais ou menos tendo a visão daquilo que nós enumeramos. E nós podemos aqui, meus amados irmãos, observar que quando esse filho falou assim, eu não quero, nós podemos analisar que pode ser a minha atitude na igreja, como cantor, como pregador, como alguém que faz parte de um grupo familiar, como alguém que faz parte de um ofertório, de uma decisão qualquer, de uma responsabilidade qualquer. Só porque eu tenho aqui uma visão de que essa colocação do filho que não quer, ela é passageira, ela não persiste, ela não continua, ela não perdura. Hoje eu posso falar não quero, mas amanhã eu já posso querer, sabe por quê? Porque existe uma palavra chamada arrependimento, e foi o que aconteceu. O filho falou assim, eu não quero, mas a Bíblia diz que depois ele arrependeu-se e foi. Arrependeu-se e foi. Agora lá na nossa cidade, eu pus um negócio desse no meu coração. Sabe o que eu fiz? Quando começou a construção que eu falei aqui, o pastor designou 3 grupos. Grupo A, grupo B e grupo C, com a outra quantidade maior e uma quantidade maior enquanto estivesse construindo. Aí eu entrei num grupo e fui os 3 anos, assim, faltava 3 meses para 3 anos, entrou um negócio desse na minha cabeça, falei, sabe de uma coisa? E eu vou parar de entregar essa oferta. Uai, já está passando para 3 anos, já terminou aqui o anexo, o pastor já está reformando o templo,
já está colocando climatizador, vou parar com isso, não vou fazer mais não. Irmãos, e para vergonha minha, eu fiquei 3 meses sem entregar, fiquei os 3 meses, o janeiro, o fevereiro e o março. Aí quando foi agora no começo de abril, eu trabalho de tesoureiro na oferta da construção. E eu falei, gente, ué, mas eu o tesoureiro da oferta e eu não dar a oferta? Segundo, chegavam umas irmãs, não é discriminando não, é a realidade, as irmãs aposentadas, os irmãos aposentados, assim com a situação bem mais inferior do que a da gente, que a gente sabe que é, entregava a oferta dele. Eu falei, uai, mas e esse negócio que está dando peso, esse não que está pesando na minha mente, esse não que está pesando na minha consciência, é o caso que eu disse, a importância de um sim e o peso de um não. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou vencer esse obstáculo, essa barreira, e vou entregar. Aí eu peguei valor de 3 meses, pus lá, pus PG e falei, sai para lá, espírito de, aqui não, avareza, aqui não, aqui em nome de Jesus nós vamos superar. Irmãos, esse não quero, ele é passageiro, esse não quero, ele é momentâneo. Ontem eu posso não querer, mas hoje eu posso querer. Depende de eu aceitar o espírito do arrependimento trabalhar na minha vida. Oh, aleluia! Quando nós arrependemos de uma atitude negativa, um não, fica fácil demais. E a Bíblia diz que o rapaz que havia falado não quero, arrependeu e foi. E aí a Bíblia continua. Dá uma olhadinha no versículo de número 30, versículo de número 30 da sua Bíblia. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, igual modo como? Do mesmo jeitinho, tratou com delicadeza, tratou com carinho, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o segundo filho falou assim, eu vou. E depois não foi. Eu vou. E não foi. Eu quero dar uma paradinha exatamente nesse eu vou, Senhor, e não vou nada. Eu vou, Senhor, e não foi. Primeira coisa, ele prontificou. Ele deu um sim. Eu vou. Ele afirmou que ia. Depois, meus irmãos, saiu da mente dele o espírito do reconhecimento. Saiu da mente dele o espírito da gratidão. Saiu da mente dele a força de querer fazer. E eu vou, Senhor, e não foi. Meus irmãos, uma das coisas que muito impede a gente dar um sim, o pastor Vigílio sempre faz lembrança. Ele fala, irmãos, 2 lugares, ou até 3 lugares, que a gente sempre faz um pacto, a gente sempre faz um acordo, a gente sempre faz uma aliança, e a gente é facinho de quebrar ela. Primeiro lugar, o dia que nós aceitamos Jesus, a gente fala assim, Senhor, a partir de hoje o Senhor é Salvador e Senhor da minha vida. Aí eu falo assim, com o tempo a gente tem Jesus só como Salvador, como Senhor a gente vai deixando aos poucos. Senhor para quê? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu posso colocar meu pé, eu sei aonde eu posso colocar minha mão, eu sei aonde eu posso entrar. Ter Jesus como Salvador já está bom demais, precisa de ter Jesus como Senhor não, é quebrar o primeiro pacto. Segundo pacto que é fácil de quebrar, o dia do batismo, o ministrante põe uma mão para cima assim, e fala assim, você concorda que o batismo é doutrina bíblica? Concordo. Você concorda com isso e aquilo? Concordo.
Você concorda com mais isso e isso? Concordo. Depois que a gente faz um tanto de compromisso, você fala, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é um pacto. O pacto foi selado em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O outro pacto que a gente faz é o dia do casamento. Você já viu tanto que a gente vê bom fazer juramento? É fácil demais fazer juramento no dia do casamento. E com o tempo a gente vai, aos poucos vai desfazendo. Mas aqui também, irmãos, uma coisa que não pode fugir da nossa mente, é esse acordo que nós fizemos de servir a Deus inteiramente. E aí quando vem essa questão, eu vou, mas não vou, eu concordei, mas eu não fui, pode ser exatamente o reflexo de estar quebrando o pacto, o acordo e o compromisso. Esse filho aqui que falou que ia e não foi, a primeira coisa, faltou nele reconhecimento. Possivelmente ele tinha esquecido assim, é o meu pai que me deu o primeiro calçado, o meu pai que me deu a primeira roupinha para me vestir, o meu pai que me deu a primeira uniforme para mim ir para a escola, o meu pai que me deu a primeira condição de eu ganhar um dinheirinho, o meu pai que me deu a primeira oportunidade de deixar eu dirigir uma moto, é o meu pai que deu a primeira oportunidade de eu dirigir um carro. Ele esqueceu disso aí. É o meu pai que me ensinou as primeiras educações dentro da minha casa. Possivelmente o filho, se ele fosse um crente, ele falava, eu falei um não para o Deus que me salvou, eu falei um não para o Deus que me resgatou do pecado, eu falei não para um Deus que me deu uma casa para me morar, eu falei não para um Deus que me deu uma esposa e uns filhos, que é a maior dádiva que uma família tem. Eu falei não para um Deus que me deu um ministério, e Ele precisa de mim nesta obra. Eu falei não para alguém que está me preparando para levar para morar num lugar muito melhor do que essa vida. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu. Ele não teve o espírito do reconhecimento e acabou falando não. Aquele filho esqueceu também do espírito da gratidão. Esqueceu do espírito da gratidão. Quantas vezes eu estava dormindo e ele estava acordado me vigiando? Quantas vezes eu estava no trânsito e passei por um trisco para bater o carro e acontecer algo tão fatal, mas ele estava dirigindo. Quantas vezes eu passei perto de um assalto, de um roubo, de uma coisa semelhante, e ele estava lá me guardando. Quantas vezes, como diz o salmista, o meu pé estava quase escorregando, oh, aleluia! Mas ele estava lá me segurando e me protegendo com a sua mão forte. Quantas vezes eu estava pertinho do abismo, mas a misericórdia dele estava sobre a minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse filho falou não, porque faltou nele o espírito da gratidão, do reconhecimento. O filho possivelmente falou não, porque ele não teve simplesmente a força de vontade, irmãos. Vocês já viram acontecer coisa mais ou menos assim? Está todo mundo entusiasmado, todo mundo alegre, feliz, todo mundo assim vendo as coisas acontecer, aí chega assim com tanta pouca força de vontade, fala, não, isso aí eu acho que não vai dar certo não, isso aí eu acho que não vai dar. Pastor Gilmar diz que tem um livro chamado assim, Ladrão da Alegria. O que é o ladrão da alegria? Está todo mundo alegre, feliz, satisfeito, tudo animado, vai dar certo. Aí ele chega e fala assim, isso para mim, minha alma nem bate, para mim não muda coisa não. O filho falou um não, porque não tinha o mínimo de força de vontade, não tinha o mínimo força de vontade. Outra coisa que pode ter levado ele a dizer um não,
ele nem justificou por que ele não ia. Os irmãos sabem que diante de alguma circunstância, irmão, a justificativa vale. Diante de alguma circunstância, a justificativa vale. Às vezes eu falo assim, não, e tem a justificativa que convença. Mas aqui a Bíblia não mostra o filho justificando, por que ele falou não? Outra coisa também que pode ter levado ele a falar, um não, é porque ele não sabia obedecer ordem. Ele não tinha uma submissão para obedecer ordem. Terça-feira passada, irmão Zé Lopes está aqui? Está no colégio. Até ele foi lá e falou que faltou o serviço para ir. O irmão José Lopes foi na Guaraíta terça-feira passada, deu um ensino muito bom para nós. E eu não tinha feito o compromisso. O irmão me convidou para ir na igreja dele. E eu falei, se o pastor Vigílio concordar, eu vou. E eu falei, se eu não ligar antes é porque eu vou, porque dá certo. Agora se der errado eu te ligo. E aí quando foi de manhã eu falei, pastor Vigílio, o irmão fulano de tal falou que eu ia lá hoje. Ele falou, não, irmão. Falou, não. Aí eu falei, não, porque ele me convidou no dia da vigília da mocidade, e eu falei para ele que der certo eu ia. Ele falou assim, você não importa de não ir lá hoje não? Eu falei, uai, não, eu estou tentando achar a saída. Ele falou assim, liga para ele e fala assim, que hoje você não vai porque nós vai ter cooperação. E eu falei, ok. E outra coisa que ele falou assim, e fala para ele que o dia que ele precisar de você, ele falar comigo. Irmão, desse jeito. O que eu entendi? Duas coisas. A primeira, eu não ia sem falar com ele, mas por ter visitante, ele achou que devia ficar, e é bom mesmo. E segundo, nós temos os nossos superiores. Nós temos os nossos superiores. E é muito louvável, irmãos, é muito louvável. Quando a gente chega, pastor Josuel, o irmão Valdetino convidou para eu ir lá, o que o senhor acha? Aí ele fala assim, o irmão pode ir, Deus abençoe o irmão. A gente sai com a benção na mão, abençoado, e pode ir tranquilo. Alguma coisa de anormal que acontecer na minha ida, eu tenho a benção e vai dar certo. Agora, se eu sair de cabeça dura, digamos, com a minha própria determinação, pode às vezes até certo ponto eu pensar que dá certo. Mas se Deus o livre, agora não é lá no Valdetino não, porque Deus abençoe e sempre não ter tido. Mas se eu for para um lugar e lá tiver um endemoniado, será que eu tenho confiança de colocar a mão sobre ele e o demônio sair? Com qual benção que eu fui? Com qual benção que eu fui? E se eu chegar lá e tiver um problema seríssimo, e eu pensar que o pastor não ficou sabendo, e depois esse negócio crescer, o comentário, e vir voltando até chegar ao ouvido dele, vai vir à tona mesmo, vai vir à tona. Esse filho pode ter dito algo assim, porque ele não tinha tido o espírito da subordinação de obedecer à ordem do pai. Irmãos, a ordem do pai é uma ordem segura, mas é segura mesmo, porque Deus, irmãos, Ele preza muito essa subordinação, e o filho aqui, ele não era subordinado. Agora deixa eu fazer uma conclusão aqui, o versículo 31 diz assim, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual? O primeiro, concordando. Por que foi o primeiro? É porque ele primeiro falou não quero, e depois ele arrependeu e foi. Por que o segundo não teve o parecer positivo? Jesus falou, eu quero um parecer de vocês, e vocês estão dando parecer.
Por que o segundo não teve o parecer? É porque primeiro ele prontificou, e depois ele não foi, ele não fez. O primeiro falou não, arrependeu e foi. Deixa eu fazer aqui uma colocação agora, que essa vai ficar na sua mente. Essa vai ficar na sua mente. Na avaliação de Deus, é a última palavra nossa que vale. Na avaliação de Deus, é a última decisão nossa que vale. O primeiro falou assim, eu não quero. Depois a última falou, eu quero, eu vou. Confirmado. O outro falou assim, eu vou. E depois ele falou assim, eu não vou. E infelizmente ficou confirmado. Agora nessa noite, meus queridos irmãos, e eu quero que cada um de você e eu, todos nós, vamos sentir aqui, a minha última palavra vai valer. Vamos deixar o espírito do arrependimento agora trabalhar. Você lembra de alguma coisa que antes você falou assim, eu não quero, eu não sirvo mais, não é para mim, o meu tempo já venceu. Na nossa igreja o ano passado, o ano 2012, quando foi fazer a organização da igreja, teve uma irmã, humildemente, ela chegou e falou assim para o pastor, pastor, nesse ano de 2013, eu não queria exercer tal coisa não. Sabe o que ela fazia? Ela ajudava a suprir os hinos na hora de começar o culto, chamado de, muitos falam equipe de louvor, outros falam os irmãos do devocional e tal. Equipe de louvor eu acho que é todo mundo, né? A igreja toda é equipe de louvor, mas tem mais ou menos essa visão. Aí ela falou assim, pastor, no ano 2013, eu não queria exercer essa função não. Aí o pastor falou assim para nós, os que mais às vezes dirigem ou tal, ele falou, ó, teve um pedido, e nós vamos respeitar o pedido dessa pessoa, ela não quer exercer. Irmãos, e passou 2 meses, 3 meses, 5 meses, ela sentada mais longe, não queria, não quer, vai fazer o quê? Quando deu do 5º mês para frente, ela veio sentando mais para frente, quando deu uns 6 meses mais ou menos, ela estava sentada igual estava o irmão ali, no 2º banco. Aí o que nós pensamos? Arrependeu. Ela, não é que ela está pedindo, mas a gente vê que está querendo, achou ruim, não foi bom, esse não que ela fez, esse não querer, sendo que tem voz boa, tem consegue administrar o louvor, e ela foi chegando para frente. Quando foi um dia, falou, vamos arriscar, aí nós falamos assim, nós vamos começar o culto, e nós queremos convidar aqui fulano e fulano para vir suprir o irmão. Se você vê a prontidão, levantou prontinha, veio, pegou o microfone, cantou bonito e está cantando até hoje. Arrependimento. Esse não quer, irmãos, isso é momentâneo, isso é passageiro. Agora, quando bate o pé, às vezes até não consegue dar a volta por cima não, mas esse não quero pode ser momentâneo. Agora nesse momento, irmãos, qual que é a sua última decisão? Você não quer ou você quer? Vamos ficar de pé os que querem fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para Jesus, o espírito da gratidão, do reconhecimento, ainda que você ache que não é indigno, não é capaz, ainda que você ache que não pode, você não tem capacidade para isso, mas tem um Deus que fala, eu te capacito, eu te abençoo, eu estou no controle da sua vida, eu quero fazer algo muito melhor através de você, e do talento que eu dei para você na minha obra. Tem um Deus falando e soando no seu ouvido, você é capaz sim. Enquanto, meus irmãos, o inimigo fala você não pode, Deus fala você pode. O inimigo fala você não é capaz, Deus fala você é capaz.
O inimigo fala, tem outro que faz melhor do que você. Eu falo, não importa, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero fazer o que cabe a mim fazer, porque Deus me chamou para esta obra, Deus me chamou para este ministério, Deus me chamou para eu estar ao lado, ajudando alguém a levar essa obra adiante. Irmãos, sabe o que eu pus na minha cabeça nesses últimos dias? Deus me chamou, foi para ajudar. Foi para ajudar. Eu não sirvo, eu tenho quase certeza, eu não sirvo para dirigir uma igreja. Eu não sirvo, eu estava na superintendência da escola dominical, esse ano, pois eu lá na sala para ensinar, eu falei, uai, eu não dou conta de ficar administrando, parece que eu fui chamado, foi para ajudar, e cada um de nós, irmão, temos uma chamada, e o melhor lugar que cabe a mim e você, é eu reconhecer que eu fui chamado para ajudar, e quando eu tenho essa convicção que eu fui chamado para ajudar, eu achei o meu lugar, e ajudando, acaba eu sendo ajudado. Mas se fosse para você escolher, você acha melhor ajudar ou ser ajudado? Todo mundo. O melhor é ajudar. Coisa melhor é ajudar do que ser ajudado. Então nós somos chamados para ajudar. Mas quando nós ajudamos, nós somos ajudados. E Deus vai nos ajudar nessa noite. Levanta a sua mão abençoada para o céu. E nós vamos fazer uma oração para Deus continuar nos ajudando a ajudar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer nesta noite por esta palavra, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de arrepender diante do Senhor. Arrependo da minha negligência, do meu não, do meu complexo de inferioridade, complexo de superioridade, se é que tenho. Arrependo, Senhor, de ter dito não. E agora, ó Pai, eu quero dispor nas Tuas mãos, mas para isso eu preciso da Tua ajuda, Pai. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. Preciso do Teu amor, ó Pai, da Tua compaixão. Preciso, ó Pai, de Tu estar comigo na minha caminhada, no meu entrar e no meu sair, no abrir da minha boca. Eu preciso do Senhor, ó Pai, para poder desenvolver o ministério, o talento que o Senhor tem. Mas eu quero abençoar esta igreja agora, Senhor. Muitos estão dizendo um sim para o Senhor, arrependendo de algo que disseram não, estão abraçando esta causa, e ó Espírito de Deus, que este abraço seja novamente o pacto que está fazendo contigo, ó Pai, e a partir de hoje, a obra será feita com a ajuda desses que estão, ó Pai, arrependendo e fazendo nova aliança contigo. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, podeis assentar. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Deus falou contigo nessa noite? Deus falou comigo nessa noite, e que nós possamos rever, os nossos conceitos de decisões que tomamos. Isso é muito importante. Eu estava ouvindo o pastor Osmar mencionar a palavra, e um fato que marcou a minha vida, ainda jovem dizer não quando deveria dizer sim, o mesmo sentido aqui. Eu já contei para os irmãos, mas quem sabe muitos não estavam presentes naquele dia. Foi quando o pastor Justo tirou a oferta para comprar o ônibus, e eu tinha naquela época uma picape 66, e tinha um Fusquinha 72, que era o brinco, Quem tinha um Fusquinha naquele tempo era
né? Naquele tempo não tinha Honda Civic, não tinha, só tinha Corcel 2, Opala, Maverick, né? Chevette, Passat era um carrão, mas Fusca também era carro naquele tempo, né, Eliane? Fusca era carro. E o pastor lançou a campanha para comprar o ônibus, distribuindo os carnezinhos. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Quem lembra? Muito pouca gente, né? Está vendo como é que é as coisas? Tanto que a igreja cresceu. Quem lembra mesmo dessa oferta para comprar aquele ônibus, irmão? Quem lembra? Levanta a mão. Está vendo o tanto de pouca gente que é, pastor Osmar? Está vendo como é? Eu não falei, irmão. Eu não falei para ninguém. Eu só pensei no meu coração, desse jeito. Eu vou comprar ônibus, ajudar a comprar ônibus, para quê? Eu não vou andar de ônibus. Eu só pensei, eu não falei. Eu não vou, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um Fusca, para que eu vou comprar um ônibus para os outros? Pô, não vou andar de ônibus, não. Não contei para ninguém. Não peguei o carnezinho, distribuí, passou, fiz cara dura, né? Bora. O Reginaldo tinha uma CB400, que era a moto, né? Naquela época também. Era a moto. 2 anos de uso, prata, linda, bonita. Saindo no portão ali com aquele motorzão, né? Reginaldo, deixa eu dar uma voltinha nessa moto, Reginaldo. Reginaldo pensou em não deixar, mas amigo, né? Vai. O Vagnovan chega, o Bambião, nós falamos de Bambião, né? O Bambião chega arrastando na perna, deixa eu ir com você. O Bambião monta na garupa da moto. Naquele tempo, a 45 aqui para atravessar o chão, só tinha 45 calçadas de broquete, não tinha, os outros eram tudo estrada de chão. E eu vou com o propósito de ir próximo Bradesco aqui, voltar por a 47 aqui para, né, dar a voltinha na moto. O Vagnovan, não, vamos lá do outro lado do Xixazão. E nós, vai. Quando está voltando de lá para cá, os irmãos, vai descendo, os irmãos da Vila Santana, vinha tudo para a ceia, era dia da ceia, tá aquele tanto de irmão no meio do asfalto, no meio da rua, né? E eu não dei conta de segurar a moto, irmão. E a moto me soltou no broquete. E lá vai eu, né? Atrás, a moto na frente e eu atrás, arrastando desse lado aqui assim, ó. Tchau. Aí a resposta não demorou não, né? Não vai pagar a oferta? Não, mas vai pagar a moto do rapaz. Não demorou, foi desse jeito. Não vai pagar a oferta? Não vai não, mas vai pagar a moto do rapaz. Mandei falar para o Reginaldo, fala que eu estou indo lá para a casa dele levar a moto, né? Naquele tempo não tinha oficina de moto aqui. Colocamos no caminhão do Geraldo, que mexia com verdurão, levamos para Goiânia. R$1.350 ficou o conserto da moto. Você sabe por quanto eu vendi o Fusquinha para pagar? 1.500, sobrou 150. Vendi o Fusquinha, 1.500, paguei 1.350 do conserto da moto. Mas aprendi a lição. Voltei atrás, peguei o carnezinho e paguei até o último. Eu sempre digo, quando falo em oferta, essa coisa, eu sempre gosto de dizer isso. Irmão, não fala nada e nem pensa, é bom nem pensar. Não concorda? Não entra nessa questão não, irmão. É fria. Eu tenho experiência própria. Fiquei um bocado de dias sem poder até vestir camisa, né? Aquela coisa aí. Mas a última intenção é que vale. Eu creio que Deus me perdoou, me abençoou, né? Paguei o carnezinho, depois adquiri outro carro. Mas ele podia ter evitado isso, né, Milzainho? Podia ter evitado. Então, quem sabe é o momento de rever algumas, né? Tá? Deus abençoe o pastor Osmar. Deus abençoe, né? Eu tenho certeza que o nego vai sair daqui com um conceito diferente hoje. Vai com um conceito diferente hoje. E eu tenho certeza que o pastor Lô não pediu para você falar em assunto nenhum. Né? Eu tenho certeza que Deus vai mudar o conceito de gente aqui. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Tá? Amém, irmãos? Amém? Deus falou com você, irmão? Falou? Comigo ele falou. Tá? Deus abençoe o pastor Osmar. Deus abençoe a sua esposa. Vamos tirar a nossa oferta, enquanto essa oferta tem ajudado muitas pessoas, irmãos, tá? Muitas pessoas mesmo. Enquanto nós vamos passar os nossos avisos aqui, amanhã dia 8, né? 9, amanhã dia 9, né? Quarta-feira, o culto de oração na direção da equipe Atalai de Cristo.
Dia 10, os ensaios. Dia 11, as reuniões familiares, né? Deve estar marcada. Eu estive ontem numa reunião familiar que era para ser dirigida na sexta-feira passada, não houve por causa da nossa reunião de oração, né? Eu estive ontem com os irmãos lá, foi uma bênção, né? Dia 12, a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical, e haverá o curso, não é, pastor Valdeci? A partir das 19h30, ministrado pelo professor, o pastor Valdeci Almeida, aqui o Paulo Leivas Macalão. Então todos os alunos são convocados a estar no curso no dia 12. Dia 13 teremos a Escola Bíblica Dominical, o culto evangelístico na direção da mocidade. Vila Odete vai estar dirigindo aqui a reunião. Sexta-feira a vigília vai estar acontecendo lá na Vila Odete, né? Não vai caber a igreja lá, não vai caber o povo não, viu? Você pode preparar que não vai caber o povo lá, com certeza, né? A igreja não vai comportar o povo lá, mas vamos orar e vai fazer um barulhão lá em nome de Jesus, né? Então, e o culto à noite será dirigido pela Vila Odete, com certeza Deus vai estar abençoando poderosamente, né? Todos os dias das 5 às 6 o templo se encontra aberto para oração, das 8 às 9 oração na direção das irmãs, das 3 às 4 oração missionária, e amanhã quarta-feira estaremos orando pelas famílias, tá bom? Você é convidado a estar orando conosco, e com certeza Deus estará nos abençoando, amém? Estamos aí aguardando os irmãos concluir a oferta, né? Queremos agradecer a toda a igreja que aqui compareceu. Deus esteja abençoando poderosamente, né? E Deus vai recompensar a cada irmão pela estadia aqui. Eu creio que Deus é fiel. E eu gostei muito, fiquei satisfeito de ouvir o pastor Osmar dizer que a gente tem, às vezes, tem um conceito assim, pensar que não dá conta, chegou o tempo, não, né, essa coisa assim. Mas quando ele contou a experiência da irmã, com certeza, muitas pessoas, já aconteceu isso, pastor Osmar, né? Diz que não quer, mas depois ele arrepende. Muitos deles hoje choram amargamente porque realmente perderam a oportunidade. Deus levantou outro e colocou no lugar. Sabe o que muito marcou a minha vida? Enquanto os irmãos acabam de tirar a oferta, eu vou contar para vocês a chamada de Deus na vida da gente, né? Eu tinha um desejo. Eu tinha o desejo de fazer obra de Deus. Aí um irmão abençoado, eu creio que foi de Deus. Aquele irmão abençoado, fui conversar com um evangelista experiente. Ele falou: irmão, eu casei recentemente, tinha o desejo de largar tudo para fazer obra de Deus. Ele falou: irmão, não faz isso não. Faz isso não. Você é um cara novo, tem uma chamada de Deus na vida, mas você vai se decepcionar. Veja bem a sabedoria daquele irmão. Você vai se decepcionar. Não faz isso não. Você continua, não deixa essa chama do seu coração apagar. Continua trabalhando. E se Deus vai te dar a oportunidade um dia de fazer. Eu virei o lado, falei: então eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, porque aí eu vou fazer obra de Deus, não depende de nada. Virei o lado, em vez de eu ficar quieto na posição, eu passei para o outro lado. Vou ganhar dinheiro e depois eu faço a obra de Deus, independente, sem depender de obra de Deus, sem depender de ninguém. E tinha isso dentro de mim. Eu não tinha hora, não tinha dia. Eu fico pensando assim, quantas vezes eu passei a noite dirigindo, à noite, chegava em casa de madrugada, colocando o rosto para fora, para o frio bater na cara, para não dormir. Quantas vezes eu já fiz isso, não é? Mas um dia eu rendi. Vocês têm que perguntar com o que eu já não mexi, porque se eu for contar para vocês com o que eu mexi, né? Ferro velho, abacaxi, melancia, matando vaca, açougue, mexendo com oficina, frutaria, sorveteria, garimpeiro, motorista de caminhão, cortador de cana, e lá vai, né? Tudo para ganhar dinheiro. Mas um dia o pastor Odilon deu um ensino, eu sentado aqui atrás assim, ó, que tinha um irmão, contou uma história do irmão que tinha muita vontade de ganhar dinheiro e fazer a obra de Deus e tal, e Deus permitiu que ele ganhasse dinheiro, ficasse bem, e aí ele se sentiu realizado, veio para a igreja, dobrou o joelho e falou: Jesus, estou pronto agora, estou pronto, pode me mandar que agora eu vou fazer a obra do Senhor. Falou: a tua oportunidade passou, eu levantei e coloquei outro no teu lugar, menino. Aí eu chorei, eu falei: é para mim mesmo.
E eu rendi. Eu cheguei para ele e falei: pastor, estou aqui, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, né? Pode fazer o que o senhor quiser. No final do ano vim, já tem 19 anos. Então são coisas que falam realmente o coração. As pessoas não sabem, né? Não sabem, a pessoa não conta, outra não sabe, depois vamos dizer assim. Então são coisas que realmente falam, eu tinha dentro do meu coração, e Deus trabalhou comigo desta maneira, pastor Glória. Aquele dia foi realmente a palavra que eu precisava ouvir. Estou aqui, estou pronto. Deus levantou outro e colocou no teu lugar. Aí eu falei, então eu vou antes que coloque no meu lugar. Amém, irmãos? Que nós venhamos a rever os nossos conceitos quando dizermos sim ou não. Pastor Osmar, foi muito profundo isso aqui, com certeza. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos postar de pé, vamos orar agradecendo a Deus. O irmão está pedindo oração pelo pai dele, já oramos, mas vamos orar de novo, né, irmão Francisco Henrique, não tem problema, né? Demais irmãos, a esposa do irmão Levi precisa de oração, a irmã a esposa do Carola ali, a irmã Maria Alice, né? Tem muita gente que precisa de a esposa do Pedro, a irmã, e tantas outras pessoas precisam de oração, irmão. Vamos orar uns pelos outros, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Deus, despede a tua igreja em paz, leva os teus filhos, Senhor, que esta palavra possa continuar falando aos nossos corações. Deus abençoe o pastor Osmar, a sua esposa, meu Deus, a todos os obreiros que aqui estão presentes, a toda a tua igreja, a todos os teus filhos, aonde quer que esteja. Pai, abençoa o irmão Francisco Henrique, abençoa o pastor Odilon, os demais irmãos, a irmã Lerícia, esposa do Levi, todos aqueles que precisam de oração, aqueles que estão enfermos, visita, Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, não hoje, mas para todos sempre, amém. Levanta essa mão para o céu, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.